Olá, comandantes! Vamos continuar aqui a nossa segunda parte da aula de instrumento no curso de navegação aérea visual, focado na sua banca de piloto privado. Beleza? Lembrando que na primeira parte a gente dividiu os tipos de instrumentos, falamos da tomada da pressão total e estática no tubo de pitot. Eu mostrei um videozinho aí mostrando o altímetro, falamos das definições de altitudes e agora a gente vai continuar falando sobre o climb, que também é um instrumento, como você viu naquele vídeo no final da última aula, que depende apenas da pressão estática. Tá? Entre os instrumentos de pressão, o climb é o segundo que a gente está vendo aí. Tela cheia, edição. Climb ou vertical speed é um indicador de velocidade vertical. Ele é indicado em pés por minuto. Tá? O primeiro desenho que você está vendo é o exemplo, tá, de um climb em subida. Aí. Ele está em 360 pés por minuto de subida, 350. E aí, no exemplo de baixo, você está vendo no meio ele nivelado, na esquerda ele em subida, mostrando até 500 pés por minuto. Esse aí mostra até 1.000, 1.500, 2.000 pés por minuto em subida. E do lado direito você está vendo a imagem dele indicando a descida, que também ele tem a indicação de até 2.000 pés por minuto. Dado, comandante, subida e descida padrão, cara. Vai a 500 pés por minuto, 700 se tiver que livrar o obstáculo. Tá? A gente, em aerodinâmica e teoria de voo, estuda a diferença entre a velocidade de melhor subida, tá? E a velocidade que você sobe mais pés por minuto, né? E a velocidade para livrar obstáculos, que vai ser menor, você sobe com menos pés por minuto, mas você consegue um alcance, um ângulo maior de subida. Livrou o obstáculo, traz para a velocidade de melhor subida que é especificada para a sua aeronave. Tá, mas por que eu estou falando isso para vocês? Subida e descida 500 pés, no máximo 700. Por causa do gradiente de pressão que afeta o nosso corpo também. Sabe aquilo que eu mostrei no vídeo da cápsula aneroide? Aquilo acontece dentro da gente, principalmente no tímpano. Então, você pode perceber, até subindo uma serra numa estrada ou descendo, a diferença de pressão que acontece dentro do seu ouvido, porque na altitude está menos denso, quando você desce fica mais denso. Ou se você estiver no lugar mais denso e subir, vai ficando menos denso. Você sente isso numa aeronave que não é pressurizada também. Então, o passageiro, se você colocar uma subida, uma descida de mais de 1.000 pés por minuto, o passageiro vai sentir, você vai sentir, o seu patrão, às vezes, se você estiver voando um avião, né, de um transporte aéreo executivo, por exemplo, ele vai sentir e não vai gostar, não. É incômodo, fisicamente. Beleza? Vamos lá. Próximo instrumento que a gente vai falar em tela cheia é o velocímetro, que já expliquei para vocês. O tubo de pitot toma a pressão total e, subtraindo a pressão estática, ele manda a pressão dinâmica para o velocímetro. Então, o velocímetro é um indicador de velocidade horizontal. Ele é indicado em nós ou milhas por hora, tá? Ele é o único instrumento ligado às duas linhas de pressão, como eu falei para vocês, a pressão total e a pressão estática. A pressão total subtrai a pressão estática, tá? Subtrai-se a pressão estática da total e a pressão dinâmica mostra a sua velocidade. No velocímetro, voltando para a tela cheia, conceitos de velocidade, igual a gente viu ali os conceitos de altitude, tá? Velocidade indicada, logicamente, é a velocidade indicada sem nenhum tipo de correção. É aquela que você lê no seu velocímetro. Já a velocidade calibrada é uma velocidade indicada corrigida para erros de instrumento e instalação. Como já foi explicado, o conceito de calibração ele só é alterado ou modificado na bancada do mecânico. Beleza? Outro conceito é a velocidade de solo, que trata-se da velocidade que a aeronave desenvolve em relação ao chão, ao solo, beleza? E temos também o conceito de velocidade aerodinâmica, que é a velocidade indicada corrigido para erros de temperatura e pressão. Vamos aprender a fazer os cálculos de velocidade aerodinâmica no nosso computador de voo também. Beleza? Os cálculos de velocidade aerodinâmica, inclusive, não são feitos em teoria de voo nem em meteoro. Os outros que a gente viu, de erro de altitude, densidade verdadeira, a gente faz os cálculos em meteoro e também no computador de voo. A velocidade aerodinâmica, ela é feita apenas no computador de voo. Apesar de que existe um conceito e uma fórmula que eu vou passar para você agora, comandante. Cadê? Aqui, ó.
Os fatores que influenciam na velocidade aerodinâmica, tela cheia. Primeiramente, a altitude e pressão, tá? O nível que você está voando. Quanto mais você sobe, maior sua velocidade aerodinâmica, beleza? Você tem uma velocidade indicada no velocímetro, vamos dizer, de 100 nós, beleza? No nível do mar, a velocidade indicada é igual à velocidade aerodinâmica, porque a densidade do ar é a real ali embaixo, né? É a maior que tem. À medida que você sobe, por causa da diminuição da densidade do ar, essa velocidade aerodinâmica aumenta e o seu velocímetro continua te mostrando 100 nós, só que realmente você está voando mais rápido, porque você, pela falta de densidade, a diminuição da densidade do ar, você tem menos resistência ao seu avanço. Outra coisa que influencia na velocidade aerodinâmica também é a temperatura do ar, beleza? E a velocidade indicada, como eu já falei, dos fatores. E como que funciona o aumento dessa VA? Aí vem a nossa formulazinha. A gente não vai fazer esse cálculo matemático, a gente vai encontrar a VA no computador de voo. Mas vamos lá, a VA aumenta 2% da VI a cada 1000 pés que você sobe. Ou seja, a cada 500 pés que você subir, a sua VA vai ser 1% maior do que a VI. Beleza? Vou colocar agora em tela cheia, vou até pular esse slide aqui, depois a gente volta. E vamos dar o exemplo aí em tela cheia para vocês de como que funciona esse conceito de velocidade aerodinâmica. Essa aeronave está com a velocidade indicada, em todas as altitudes, a velocidade indicada dela é de 100 nós. Beleza? Mas seguindo o conceito do aumento de 2% da VA em relação à VI a cada 1000 pés, quando a gente está em 5.000 pés, nossa VA, velocidade aerodinâmica, que é a velocidade verdadeira, em inglês ela é conhecida como True Airspeed, TAS. Pode anotar esse dado aí, tá? Nossa VA vai estar em 110 nós em 5.000 pés. A gente continua subindo para 10.000 pés, nossa VI se mantém em 100, mas em 10.000 pés nossa VA vai ser de 120 nós. Em 15.000 pés, 130 nós. Em 20.000 pés, nossa VI continua sendo 100 nós. E nossa VA aumentou para 140 nós. Justamente, comandantes, por conta da diferença de temperatura e da diminuição da densidade do ar. Tranquilo? Agora vamos dar uma voltadinha aqui nesse slide e falar para vocês um pouco. Eu vou até voltar ao segundo. Vou deixar você olhar esses dois velocímetros aí agora em tela cheia, só um pouquinho, que você vai perceber que eles têm algumas faixas, tá? Você tem a faixa verde, a faixa branca, são as faixas operacionais desse velocímetro, a faixa amarela, a linha vermelha, em ambos, beleza? Cada velocímetro desse aí é específico para um tipo de aeronave, tá? Você pode colocar qualquer tipo de velocímetro na sua, mas você percebe que o da esquerda ele é um pouco mais arcaico e o da direita ele tem mais diferenciações. Por exemplo, o da esquerda ele tem só medição em nós. O da direita você mede em nós na escala interna e em milhas por hora na escala externa. Lembrando que na mesma velocidade em nós ela é menor do que em milhas por hora, porque milhas por hora é 1.609 metros, né, por hora. E um nó ele é 1.852 metros por hora. Então você consegue perceber aí que 80 nós vai dar quase 90 milhas por hora. Tranquilo? Agora vamos diferenciar essas faixas aí, beleza? A faixa branca, tela cheia, é a faixa de operação com os flaps estendidos. Então você não pode voar, principalmente nem abaixo da faixa branca, que é a velocidade de stall. Se você estiver mais devagar que isso, o avião para de voar para frente e cai, tá? E não pode voar também com os flaps estendidos acima dessa faixa branca, com a velocidade acima dela, com o risco do flap até se desprender da aeronave e você prejudicar o seu perfil de voo. Beleza? A faixa verde é a faixa de operação normal da aeronave. Já a faixa amarela, ela refere-se a uma faixa de operação com cautela. Óbvio, a gente já conhece esse sistema de cores internacional, né? Faixa vermelha ou linha vermelha é a velocidade máxima daquela aeronave. A AVS 0 é a velocidade de stall, velocidade mínima de segurança para o pouso com a aeronave configurada para pouso com peso máximo de pouso. É o limite inferior da faixa branca. Abaixo desse limite, o seu avião não funciona como avião. Ele pode correr na pista, mas a asa ainda não produz a sustentação suficiente para você ter a magia do voo. Beleza? A VS1
é a velocidade mínima para operação na faixa verde com a aeronave limpa e com peso máximo de decolagem. O que é a aeronave limpa? É quando você está com os flaps recolhidos. Tranquilo? A VFE é a velocidade máxima de operação com flaps estendidos. Ela coincide com a velocidade superior, limite máximo da faixa branca. A VNO é a velocidade máxima estrutural. Não deve ser excedida, exceto em ar calmo. E eu aconselho vocês, não exceda ela nem em ar calmo, cara. Você não precisa disso. Tá? Se você estiver voando reto nivelado e colocar seu motor no máximo, ele nunca vai chegar nessa velocidade. Só que se você se colocar num mergulho e com potência, você corre o risco de passar essa velocidade e é desnecessário. Tá? VNE, ela se confunde também com essa velocidade, é um pouco maior que a velocidade de nunca exceder. Porque se você ultrapassar essas velocidades, você vai perder partes do seu avião. Corre o risco de soltar parafuso, soltar asa, beleza? Entre outras partes da aeronave também. Já a VLO é a velocidade máxima para retração e extensão do trem de pouso quando você tem um trem de pouso retrátil ou escamoteável. A princípio, na aviação geral, na sua instrução de PP, você vai voar aeronaves com trem de pouso fixo. Então, essa velocidade aí não vai estar indicada no seu velocímetro porque o seu trem de pouso ele é fixo, ele não estende e não recolhe. VLE é a velocidade máxima para operação com trem de pouso estendido. Então, se você tiver uma aeronave com trem de pouso retrátil ou escamoteável, você não pode ultrapassar uma certa velocidade, que é essa aí, tá? VLE, com o seu trem de pouso estendido, com o risco de prejudicar o seu trem de pouso e inclusive até de perder ele. Tranquilo? Vamos para a próxima. Victor Yankee é a velocidade de melhor razão de subida. Victor X-Ray é a velocidade de melhor ângulo de subida, que é sempre essa velocidade de melhor ângulo de subida, ela é menor do que a de razão de subida. Com a razão de subida, em 1 minuto você pode subir 1000 pés, mas num ângulo menor. Já com a velocidade de melhor ângulo de subida, você vem com 80 nós e com um ângulo maior, conseguindo livrar os obstáculos. Já a Victor Mike Charlie é a velocidade mínima de controle no ar, cujo a mesma pode ser manobrada satisfatoriamente. E a Victor Yankee Serra e Echo é uma velocidade que a gente só vai ter em aeronaves bimotores, beleza? Que é uma definição de velocidade de melhor razão de subida quando você está monomotor. Por que eu falei de bimotores? Uma coisa que pode colocar na sua cabeça. Toda aeronave que tem mais de um motor, ela voa com um motor só. O motor a mais é uma redundância. Primeiro, para aumentar sua potência, sua velocidade de voo. E segundo, de que a única situação onde você vai perder 2 motores de uma vez só é se você deixar entrar em uma pane seca. O que é a pane seca? É acabar o combustível durante o voo. Tá? Raríssimas exceções, pode botar menos de 1%, tá? De outras situações, a não ser a pane seca, em que você perde os 2 motores ao mesmo tempo. Então, sempre um motor segura sua aeronave voando. E essa última velocidade que a gente viu, tá? Que é a Victor Yankee Sierra Echo, é quando você está com um bimotor, dá mono, tem uma falha no motor, e a sua velocidade de melhor razão de subida voando com um motor só. Belezinha, comandantes? Prosseguindo a nossa aula, agora a gente vai começar a falar dos instrumentos que dependem do giroscópio. O primeiro deles é o Turn Coordinator em tela cheia para vocês. Conhecido como inclinômetro ou pau e bola e turn bank, é utilizado o princípio do giroscópio em seu funcionamento. Esse instrumento tem 2 funções. Primeiro, indicar a velocidade de inclinação da curva e a coordenação da curva. Como você está vendo aí em tela cheia, tá? Primeira imagem esquerda acima, você está vendo o turn bank. Tá? Na verdade, as duas da esquerda. Tá? São 2 tipos de turn bank que você pode utilizar na sua aeronave. Beleza? A gente tem essa bolinha aí no meio e a tendência, a sua obrigação como piloto com a curva perfeita é manter essa bolinha no meio. Tá? Porque quando a gente faz uma curva, a gente tem alguns efeitos de gravidade. Primeiro pela curva em si, né? Imagine-se num carro, você já deve ter passado por essa situação, que você está num veículo e o motorista faz uma curva muito brusca e aquela força G para o lado joga um passageiro de trás em cima do outro.
é justamente essa força aí que cospe a bolinha para os lados. Então, para manter o voo perfeito, a gente vem aqui para a tela cheia, por favor. O exemplo que eu acabei de dar. Essa curva ruim, onde a bolinha cospe para o lado, é principalmente quando você usa só o pedal e não usa a inclinação e nem dá aquela cabradinha para poder fazer sua curva perfeita. Então a bolinha ela vai cuspir, beleza? Voltando um pouco em tela cheia, você está vendo aí uma curva errada quando a bola cospe para a direita, beleza? E o que você faz? Bolinha cuspiu para a direita, dá um pedalzinho para a direita para compensar que ela volta para o meio. A curva do meio é a curva perfeita e a terceira curva é quando você está fazendo uma curva descoordenada, que a força está sendo jogada para a esquerda e a bolinha cospe para a esquerda. E o que vai acontecer nesse momento, comandante? Você está fazendo uma curva descoordenada, você vai primeiro pisar no pedal para o lado que a bolinha está cuspindo e corrigir a tua curva para poder fazer a curva em 1G perfeito. Se você tiver um copo d'água na sua aeronave e fizer a curva perfeita, a água não se move. Eu vou colocar nos links aqui abaixo, nos adendos da aula, alguns vídeos de um cara que chama Bob Hoover, que ele é acrobata, tá? Ele foi piloto militar dos Estados Unidos durante muito tempo. E esse cara, ele faz manobras incríveis com um copo d'água solto dentro da aeronave, mas ele faz com tanta perfeição que a bolinha está sempre centrada, que a água nem se move. Inclusive manobras de cabeça para baixo. Usando o G certo, fica perfeito. Eu vou colocar uns links aí para vocês, mas aconselho já procura no YouTube que você vai achar. Bob Hoover, H-O-O-V-E-R. Beleza? Passando para o nosso próximo slide, comandantes. Outro instrumento que depende do giroscópio é o horizonte artificial, conhecido também como indicador de atitude. O horizonte artificial também utiliza os princípios de giroscópio em seu funcionamento. A função básica deste instrumento é indicar a altitude da aeronave, a atitude, corrigindo, da aeronave em relação ao horizonte. Você tem aí na primeira imagem um horizonte mais colorido, né, perfeito. Quando você está voando nivelado, ele te mostra a sua atitude, tá? Inclusive até de bancagem das asas também, em relação ao horizonte. Tá? E embaixo você tem as asas niveladas, por exemplo, 10% de inclinação se você estiver curvando, 20%, 30% e 60% de inclinação numa curva de alta, que a gente chama, alta inclinação. E no meio você tem a inclinação do pitch, do nariz, cabrando ou picando. 10% de inclinação você vê na primeira imagem, 20% na segunda, numa curva para a esquerda, e 30% de inclinação numa curva para a esquerda, na segunda imagem. Adendo, você que está voando PP, esquece, eu preciso que você saiba para que funciona, qual que é o instrumento, qual que é o princípio de funcionamento dele, que é o giroscópio. Mas no seu voo real, para piloto privado, visual, o objetivo da palavra visual é esse. Tá? Você sabe operar a aeronave, você conhece os instrumentos, você mantém a checagem dos instrumentos, mas o seu voo é olhando para fora. O horizonte que você utiliza como referência para todos os voos visuais da sua vida é o horizonte real. Tranquilo? Esse instrumento, o horizonte artificial, ele é para situações de voo por instrumentos. Quando você guarda dentro de uma nuvem, quando você está voando à noite, sem referência visual com solo, ele é importantíssimo. Mas essa parte de utilização dele você vai fazer principalmente depois que fizer o seu curso de piloto comercial, com regra de voo por instrumento, navegação por instrumento, e fazer o seu curso prático de instrumento durante sua fase de prática de PC. Tranquilo? Você vai passar pelo simulador para economizar uma grana, é ótimo isso. Então, depois do simulador, você vai para a aeronave e vai utilizar sim o horizonte artificial. Beleza? O último instrumento que utiliza do giroscópio é o giro direcional. Ele não é magnético, tá, gente? Mas vamos lá para o texto. A bússola magnética é o indicador primário de direção na maioria das aeronaves. Porém, em alguns casos, como de áreas turbulentas, por exemplo, a leitura da proa da bússola torna-se um pouco difícil e confusa. O giro direcional é um instrumento giroscópio que auxilia o piloto a manter a proa magnética da aeronave na forma mais precisa e eficaz. Como que a gente vai utilizar o giro direcional? Primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar ele de acordo. Você olha a bússola sempre vai estar com a agulha apontando para o norte, então você tem sua proa na sua bússola. Você vai colocar no giro direcional por meio desse botãozinho aí, um pouquinho de tela cheia de novo, para você ver o botão, beleza? Voltando para mim. Por meio desse botão você vai colocar o giro direcional com a mesma proa da bússola, se ela estiver variando, dando problema. Tá?
Aí sim, à medida que você curvar, o giro direcional pelo giroscópio vai manter a mesma posição, ele vai girar como se fosse a bússola, mas ele não é magnético. Tranquilo? Durante os voos por instrumento, a gente utiliza ele para outras funções também, como marcação relativa, saber qual que é a diferença entre a sua proa e a proa da estação que você está utilizando para ter referência, entre algumas outras situações. Beleza? Então, passando do giro direcional, vamos para o nosso último tipo de instrumento, que é a bússola, tá? Que depende do magnetismo terrestre e dela própria, né? Então, a bússola indica direções magnéticas. Ela possui a câmara cilíndrica, um cartão graduado, uma linha de fé, e a bússola em si, dentro do instrumento, ela boia em xilene ou querosene. Tá? Ela está imersa nisso para não ter atrito e ela poder girar livremente à medida que a aeronave gira, ela continuar sempre apontando a direção norte. Ela aponta o norte e gira dentro desse instrumento e a gente tem a nossa proa na nossa bússola. A linha de fé é a linha que fica posicionada verticalmente no centro da janela, que serve como referência para a leitura das direções. Os erros causados à bússola em pleno voo são de influências magnéticas e de materiais imantados próximos à bússola. Esse erro é chamado de desvio de bússola e a gente vai utilizar no fim da nossa matéria, e já vai ser a última parte do curso mesmo, onde eu vou ensinar vocês a planejar a navegação inteira, subida, quantidade de subida por minuto, quanto tempo você vai demorar para chegar no nível de voo, diferença de temperatura, influência do vento, desvio de bússola, declinação magnética. Essa vai ser a última aula, o planejamento completo da sua navegação visual. Beleza? Depois de já ter aprendido a matéria inteira, aprendido a mexer no computador de voo, a gente vai fazer os cálculos de navegação. Tranquilo? Aí, em tela cheia para vocês, você está vendo uma bússola real, tá? Com a linha de fé aí no meio, um cartão graduado que vai te mostrar as proas. Ela boia em xilene ou querosene e fica dentro dessa câmara cilíndrica, comandante. E aqui a gente termina a nossa segunda parte da aula de instrumentos, tá? No curso de navegação aérea visual, focado na sua banca da ANAC. Beleza? Mas além de passar na banca da ANAC, eu estou aqui para te fazer tornar um aviador. Tranquilo? Então, tamo junto. Continua fazendo exercício. Faça simulados. Se tiver dúvida, entre em contato que a gente está aqui para passar na banca junto, comandante. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.